Olá, tudo bem? Como vai você? O Alesp Cidadania de hoje vai falar de um incentivo a empresas que contribuem com o meio ambiente. Aqui na Alesp, o projeto de número 865 de 2023 cria o selo estadual de comércio sustentável para os restaurantes, churrascarias, cantinas, pizzarias, bares, lanchonetes, sorveterias, confeitarias, docerias, buffets, fast foods e também similares. Este projeto de lei tem como base o programa de boas práticas ambientais, sociais e de governança de uma determinada organização. Para falar sobre as boas práticas ambientais e do selo de incentivo às empresas, conversamos agora com o biólogo e professor Alan Pscheid e com Edson de Lima Neto, vice-presidente da cooperativa 5 de Julho, que está na nossa janela virtual. Sejam demais bem-vindos à Rede Alesp. Obrigado. Acho que a gente pode começar conversando contigo, então, Alan Pscheid, sobre a importância de termos um projeto de lei como este que falamos agora há pouco, tramitando nesta Casa de Leis. À vontade. Exatamente. Estamos em 2023 e já é sentido o fato de mudanças climáticas, a preocupação ambiental em todo o mundo, né? Temos a Agenda 2030 da ONU, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são objetivos que visam colocar os países membros da ONU dentro de um eixo que vá promover uma sustentabilidade e, principalmente, deixar um mundo melhor para o futuro. O Brasil, como país membro, ele vem com grandes avanços nessa área ambiental e dentro de toda a questão, toda a problemática ambiental, porque quando eu falo de meio ambiente eu penso geralmente numa floresta, no caso da Amazônia, o Pantanal e tudo mais. Mas a gente esquece que no dia a dia a gente está vivenciando essa problemática, essa questão ambiental, mesmo no nosso consumo. Seja num restaurante na hora do almoço, na hora do jantar mais romântico, ou no happy hour com os amigos, ou naquela sorveteria durante a tarde, nesses dias de mais calor, mais propício para tomar um sorvete. E há uma questão muito marcada da geração de lixo que essas empresas, né, de alimentos geram todo dia. No mundo, anualmente, são 380 milhões de toneladas de alimentos, não é nem resíduo, de alimentos que são descartados. Então, quando nós pensamos na questão de sustentabilidade, o olhar para as cidades, para essa questão da alimentação da população é muito importante. E aí, Edson, você que está acompanhando a gente aqui pela nossa janela virtual, acho que o Alan trouxe aqui uma ideia, uma situação muito importante logo no início da fala dele, né? Quando a gente pensa no meio ambiente, a gente pensa naquela floresta cheia de árvores, animais, e não é bem assim. E aí, quando o Alan traz também essa ideia da preservação do meio ambiente, por meio, inclusive, de uma alimentação, não é que não deveria ser descartada, é de fundamental importância também, né? Sim, sempre é importante todas essas medidas que for incentivar a reciclagem em geral, né? Porque muito desses resíduos vão para aterro, né? E se formalizar essas novas diretrizes incentivando a reciclagem é bom para todo mundo, para o meio ambiente, para a cidade, para a humanidade, para todos, né, em geral. Fala um pouquinho para a gente, Edson, por favor, sobre a cooperativa 5 de Julho, não é? Eu acredito que vocês tenham muito, mas muito trabalho. Sim, tem muito trabalho. A gente trabalha com o cadastro na prefeitura e a concessionária faz a retirada daquele porta-a-porta, os caminhão verde que retira a coleta seletiva, coletam lá, vem aqui, descarrega na nossa cooperativa e a gente faz a triagem, separando material por tipo, por cor, por todas as definições. E aí a gente enfarda ou manda em caçamba para as firmas especializadas, onde vai ser dar o devido descarte, né? Vai voltar para ser a PET, volta a ser fio para virar roupa, o papelão volta a ser outro tipo de papelão, então vai voltar de novo a cadeia produtiva, né? Para diminuir
o aterro, né? Para não ter tanta coisa no aterro. Então isso aqui é uma geração de emprego e a sustentabilidade do planeta mesmo. E aí, quando você falava sobre a questão dos alimentos, não é? Vocês têm alguma coisa, algum trabalho específico em relação a isso também? Não, de alimentos, hoje a gente não tem essa... Seria da coisa da fazer adubo, essas coisas assim. A gente ainda não faz esse tipo de... Tanto é que pra gente não chega esse tipo também de material, né? A gente é só a parte da reciclagem mesmo. A parte de alimentação já não... Na nossa cooperativa não recebe esse tipo de resíduo. Somente o reciclável mesmo. Agora, é interessante a gente lembrar, enquanto o Edson falava, Alan, me lembrei de Lavoisier, né? Ele dizia que na natureza nada se cria, tudo se transforma. E acho que é interessante a gente também trazer uma analogia, não é? De um pensamento tão importante quanto esse, ainda mais nos dias de hoje. Exatamente. O que nós temos de concepção, que a gente nunca pode esquecer, e que eu vejo até uma discussão que nem deveria existir, né? Nós vivemos num planeta que é o único, embora a gente tenha aí iniciativas, vamos para Marte, vamos para a Lua, o planeta Terra é o único planeta neste universo que a gente conhece, dentro da tecnologia que temos hoje, 2023, em que nós temos total suporte à nossa vida. Ou seja, um planeta que nos dá recurso, que nos dá alimento, que nos dá toda a condição necessária para a vida. Só que o que acontece? Ele é uma cápsula fechada. Nós temos aqui dentro toda a produção de alimento, mas também toda a questão do lixo. Então, tudo que a gente está consumindo e gerando de resíduo fica dentro do planeta. Dentro dessa linha do que o Lavoisier trouxe, a prática sustentável, e aí tem 3 letrinhas que é muito interessante a gente comentar e que está em moda hoje em dia, que é o ESG, né, que vem de meio ambiente, sociedade e governança, né, do inglês, onde combina essa análise do que nós vamos fazer com esses resíduos que nós estamos gerando, que podem ser transformados em valor agregado, em produtos onde eu vou ter um lucro, eu vou ter uma redestinação usável para colocar de volta no ciclo econômico, onde eu não vou entrar na questão de transformar um produto num lixo, né? Porque tudo vai se transformar, mas será se esse lixo que está sendo acumulado num aterro, que está poluindo o corpo d'água, está prejudicando inclusive aquele solo, porque o aterro ele tem uma dimensão física que poderia muito bem ser utilizada para uma plantação, por exemplo, ou para uma criação de gado para consumo de carne. Então tem toda essa questão de como que a gente vai direcionar, né, essa questão do que a gente está consumindo, gerando de lixo, para voltar ou não para o mercado. A questão atualmente a gente está acumulando muito lixo. E aí você tem imagens assustadoras, por exemplo, no meio do Oceano Pacífico, de ilhas imensas formadas apenas de lixo. E a grande maioria é lixo plástico. Esse plástico ele está sendo degradado pelo movimento do mar, pelas ondas, pelos ventos e tudo mais, e ele vai sendo compartilhado em partículas cada vez menores. Tão pequenas, Arthur, porque a gente hoje em dia tem estudos de pessoas que foram submetidas após a morte a uma autópsia de microplásticos encontrados no tecido do coração. Então veja só, nós temos microplástico circulando na corrente sanguínea de uma pessoa, de uma mulher gestante com uma criança, o feto está recebendo esse microplástico. Nós temos microplástico agora já descoberto essa questão do acúmulo no tecido do coração, ou seja, nada some, não adianta você consumir o teu alimento, levantou da mesa no restaurante ou guardou ali as embalagens do delivery, você achar que o seu problema desapareceu. Na verdade, o seu problema continua. Qual que é a nossa responsabilidade frente a isso? E aí dentro disso nós temos casos maravilhosos como a cooperativa do Edson, que faz toda essa redestinação, esse trabalho que a gente não gosta no dia a dia, né? Que é a separar adequadamente, dar um destino final
para reciclagem. E nós temos também a responsabilidade de restaurantes e tudo mais, que essa PL vem, inclusive, dar um reforço para isso, né? Afinal, é um selo, e um selo, eu como consumidor, eu sempre vou querer ir atrás de um lugar que seja bem visto, bem reconhecido. E quando eu tenho um selo de sustentabilidade, significa que esse restaurante, essa padaria, essa sorveteria, eles estão preocupados com a origem do produto, não só alimentício, mas embalagens, como que eu estou controlando a minha iluminação, o ar que está entrando nesse lugar, né? Então, assim, são os mínimos detalhes que vai promover um impacto positivo ambiental. Afinal, a gente não pode entrar numa linha que na sala de aula eu falo eco-chato, né? É muito fácil falar assim, temos que preservar o mundo e fechar, blindar esse mundo, como se o ser humano fosse um ser alienígena que não fizesse parte desse mundo. Na verdade, nós fazemos parte, nós somos deste mundo e somos parentes de todos os animais, de todas as plantas, de tudo que existe no planeta. Se eu pego um filamento do meu DNA, aqui tem a história do planeta inteira, no meu DNA. Então, nós somos parte desse organismo que é vivo, que é o nosso planeta. Então, à medida que eu me sinto parte desse todo, eu sou responsável por ele. E aí eu vou, então, dentro da minha responsabilidade, pedir medidas sustentáveis, responsáveis de consumo. E aí eu vou ter um olhar, inclusive como cidadão, para saber quais são as cooperativas que eu tenho na cidade, como que o meu lixo está sendo redestinado, qual que é a responsabilidade dos restaurantes, dos mercados, em destinar também este lixo. Não sei se você sabe, mas aqui na cidade de São Paulo, nós temos na região central, quase que semanalmente, um problema de entupimento de esgoto. Por quê? Porque alguns restaurantes na surdina, principalmente aqueles em situação irregular, não têm um tratamento eficaz para o rejeito líquido, que é o quê? Aquela água que sai da pia. Quando eu vou lavar uma louça que está ali com um restinho de batata frita, de um bife e tudo mais, tem gordura, tanto vegetal como animal. E essa gordura em contato com a água, ela não dissolve, na verdade ela aglutina. E ela vai aglutinando com outras partículas e entra na tubulação de esgoto. Então eu tenho um problema local causado por um único estabelecimento, mas que pode, por exemplo, fazer com que toda a população que reside no local não tenha mais aquele esgoto sendo recolhido. Então é um problema que eu estou ilustrando para ver como um grão de areia numa praia, ele é capaz de afetar a praia inteira. Afeta e afeta mesmo. Edson, eu acho que vocês em contato justamente com esse lixo que pode ser transformado, não é? Vivem muito isso também, não é? Vocês tratam esse lixo de alguma forma? Eu não entendi a pergunta, que passou um avião na hora aqui. Vocês tratam o lixo que vocês coletam? Como é que é feito esse tratamento do lixo? Então, a concessionária que traz o lixo para a gente. Descarrega, a gente faz a triagem de todos os materiais recicláveis. Óleo de motor, óleo de cozinha, ferro, papelão, todos os tipos de plásticos. Em geral, tudo que dá para ser reciclado, a gente recicla. O rejeito, que é aquilo que não tá tendo venda, é colocado em caçambas e a própria concessionária retira e leva para o aterro. Mas isso depois de reciclado. Tudo que foi reciclado a gente retirou. E a sobra, a concessionária da prefeitura coleta aqui diariamente e leva para o aterro, todo o lixo. E aí tem uma outra preocupação também, não é? Quando a gente fala do aterro, né, Alan? Exatamente. O aterro, geralmente, ele era visto, né? Primeiro a gente tem que diferenciar o que é um lixão, que é o que nós estamos mais acostumados com a nossa memória de filmes, documentários e tudo mais, e o que é um aterro sanitário. O lixão, ele é um espaço onde simplesmente eu estou colocando lixo e fazendo de conta que ele não é um problema. Só que ao longo do tempo, esse lixo acumulado necessita mais lixões e tem toda a questão de contaminação. Então você tem os aquíferos, como o aquífero Guarani,
que é da onde nós consumimos a nossa água no dia a dia, na região que pega desde do sul da Bahia até a Argentina, toda a água potável vem desse aquífero. Só que esse lixão, sem uma proteção eficaz, chove, ou mesmo líquido que estiver dentro das sacolas e tudo mais, escorre e é absorvido pelo solo. E dessa forma eu tenho contaminação desta água. Para você ter uma ideia, Arthur, em Londres já foi verificado que a água potável da torneira que a população londrina consome é altamente contaminada por hormônio, vindo de urina da população. Porque essa urina, ela está indo parar num sistema de tratamento que não está sendo eficaz, mas está voltando para o corpo da água. Então imagina o lixão, que não é só a urina, tem vários problemas envolvidos. E aí eu passo para o aterro sanitário. O aterro sanitário é uma versão melhorada do que seria o lixão, onde eu tenho um isolamento do solo e esse lixo ele é depositado em camadas e tenho todo o tratamento dessas camadas. Inclusive por um problema que a gente nem presta tanta atenção, que é o metano. Metano é um combustível, né, um gás, que pode ser usado, inclusive, para abastecimento, aquecimento, girar algum motor, alguma coisa assim, e que o aterro sanitário é uma forte fonte de gás metano. Então, essas camadas, geralmente, também elas monitoram a quantidade de metano que é gerada. A gente já viu vários problemas, por exemplo, em túneis, quando nós estamos passando, por exemplo, aquele túnel embaixo do Vale do Anhangabaú, tem uma plaquinha, se houver congestionamento, desligue o motor. Por conta disso, o acúmulo de gases. Então a lógica é a mesma quando você tem um aterro. Você tem muito gás ali acumulado e tem essa questão. Só que, novamente, o aterro, tal como o lixão, ele depende de áreas e depende de tempo. Nós somos 9 bilhões de pessoas no planeta. 9 bilhões de pessoas que geram, no Brasil, cerca de 6 a 7 quilos de lixo diariamente. Esse lixo, se a gente lembrar das nossas aulas da escola, você vai lembrar que o vidro ele leva 300 anos para entrar em decomposição. O plástico, 1000 anos. Então, se eu estou gerando vidro e plástico todo dia, dentro desses 7 quilos, e estou colocando num aterro sanitário, por mais que ele seja um aterro em boas condições, é muito lixo sendo gerado. E é muito lixo que precisa ficar acumulado a longo prazo. Então, a melhor alternativa para isso é a regra dos 3 R's. Reciclar, reutilizar e reduzir. Ou seja, diariamente você prestar atenção no seu consumo, visando diminuir o lixo que a gente emite, mas também reciclando e reutilizando. Porque tem uma outra problemática também, que é a reciclagem. Voltando para a nossa escola, lembra daquela memória afetiva que você tem da escola? A gente pensa nas lixeiras da reciclagem, as lixeiras coloridas. Todos nós aprendemos a reciclar dessa forma. A Prefeitura de São Paulo, por exemplo, faz uma coleta seletiva e nem precisa separar por cor. O trabalho é do Edson fazer essa separação dos tipos de lixo. Então nem precisa lembrar das lixeiras coloridas. Mas não para somente aí. Não adianta eu conscientizar a população sobre reciclagem se, por exemplo, eu estou num ônibus, chupo uma bala, aquele papel está grudento e eu jogo pela janela. Aliás, eu já vi coco verde da pessoa que acabou de tomar jogar pela janela. Então, além do problema do lixo, tem um problema de trânsito, de acidente. Então, assim, nós temos que ter uma consciência, porque nós temos pessoas como o Edson na cooperativa, que tem um trabalho exemplar em pegar o nosso problema, porque ninguém gosta de lixo, né? A gente não vê valor no lixo, e dar um fim adequado para esse lixo. Então, nós temos esses protetores ambientais que, muito discretamente, muito invisíveis no nosso dia a dia, cuidam desse problema que é o que a gente está gerando no dia a dia. Olha, o Alan falou uma situação aqui, Edson, que muitas vezes vocês se tornam invisíveis, mas que bom que você está visível hoje aqui no Alesp Cidadania. E que bom que você faz o seu trabalho com toda a tua equipe.
E em relação à reciclagem, não é? O Alan trouxe a questão da reciclagem tão importante. Como é que tem sido feita e qual a dedicação de todos os profissionais em relação à reciclagem por aí? A dedicação é total, a gente tenta reciclar tudo que é possível. Só que hoje também tem a função que as empresas, muitas empresas que fazem a reciclagem estão com o estoque lotado. Então o que acontece? Quando o estoque deles está cheio, eles deixam de comprar, mandam parar de armazenar. Então estão faltando indústria para reciclar, a venda deles. Eles não estão conseguindo fazer a venda, então tá meio complicado. Os preços da reciclagem todos abaixaram, então tá tipo meio desincentivando a reciclagem. Hoje. Entendeu? Nossa, hoje acaba tá sendo, ruim a reciclagem. acaba sendo até uma preocupação isso, não? Sim, porque se você andar na rua, você vai ver que tem papelões na rua, plástico na rua, porque o preço está tão baixo que não cria incentivo para reciclar. Porque as empresas não estão comprando porque estão com o estoque cheio, não está dando vazão. Então o preço abaixa, não está sendo bom esse momento para reciclagem, não. Nossa, como que a gente pode mudar isso, Edson? Abaixando imposto para material reciclável, entendeu? Incentivando exportar também material, a indústria interna está com vamos exportar reciclagem, abaixando imposto, incentivar a prefeitura, incentivar as cooperativas, fazer mais investimento em maquinário, EPIs, essas coisas, tudo que der para incentivar a reciclagem é de bom grado. Porque que nem, você pega uma embalagem Tetra Pak, vou dar um exemplo. Hoje, se você for vender no mercado, sai R$200 a tonelada. Quer dizer, é inviável você reciclar. Tem aquelas garrafas que vende leite, que a gente aqui em geral, que foi a primeira empresa, é a Chefa, mas é a Leitosa, né, para não falar o nome da empresa. Não tem valor de venda, é R$200 a tonelada. Se você botar energia elétrica, um cooperado, o fitilho para amarrar o fardo, sai em torno de R$15. E você vende um fardo de 100 quilos a R$15. Quer dizer, 1 quilo do fitilho para amarrar o próprio fardo não paga o fardo. Então tira o incentivo da reciclagem. E também tem que fazer uma lei para colocar todas os materiais com os números da reciclagem, porque tem material que vem importado que não vem numeração, então acaba contaminando o brasileiro. É várias ações conjuntas que incentivam, mas hoje o principal é o preço de venda do mercado, que hoje está muito ruim mesmo, e está tirando muitas ferro velhos, reciclagens estão fechando porque não tem preço para trabalhar, o governo não incentiva, que nem a gente é uma cooperativa, o governo dá o material, sim, só que a contrapartida, o preço de venda desse material é tão irrisório que não dá incentivo, a gente não consegue, por nossas próprias pernas, comprar um maquinário para agilizar a reciclagem. E se você tem muito reciclável, hoje as empresas estão lotadas. Também não está dando vazão, porque não está tendo venda, então está meio parada a reciclagem hoje. Alan, a gente observa então nessa fala do Edson um outro complicador de fato. A sociedade foi orientada a reciclar, aprendeu a reciclar, e eu acho que isso tem acontecido muito, haja vista a fala do Edson, e aí a gente vê uma outra problemática que seria extremamente interessante que esta Casa de Leis, os deputados, 94 parlamentares, observassem, né? Exatamente. É fundamental e importante. Exatamente. E tem aí uma questão que você falou, a sociedade entrou na aula, mas faltou no segundo dia. A gente foi até um ponto onde nós aprendemos a consciência da importância da reciclagem. E o que o Edson traz é muito importante. Esses números que ele comentou, é quando a gente pega a embalagem, vê aquele símbolo da reciclagem e sabe, por exemplo, o tipo de plástico que tem ali. Porque tem que ter um destino adequado. A gente tem no imaginário popular que reciclagem ela é mágica e ela dá um fim nobre para qualquer tipo de lixo. E não é bem assim, né? A gente tem contaminação, por exemplo, embalagem de salgadinho, que é aquele plástico laminado, não é reciclado. Então, será se eu, como consumidor, continuar a cobrar das indústrias que fazem o salgadinho, naquela embalagem, eu consumir, eu estou incentivando esse processo. Tem uma coisa muito interessante que se chama greenwash.
É uma palavra em inglês que é de lavagem verde. É quando eu faço de conta que eu estou preocupado com a pauta ambiental. Esse greenwash, ele entra quando você, cidadão, vai lá, separou o teu lixo, mas você coloca, por exemplo, lixo que não é reciclável junto do lixo reciclável. Ah, comi uma pizza, eu coloco lá os pedaços que sobraram junto com um papelão que está sujo. Esse papelão não é reciclável, ele está contaminado com o alimento. Então a cooperativa ela não vai ter um trabalho de lavagem dessas embalagens e muitas vezes não tem nem como lavar, porque você vai perder esse material. Isso demanda muita tecnologia e demanda muito investimento. E aí fica uma dica maravilhosa que o Edson trouxe aqui para a gente hoje, que é essa questão. Existem poucas empresas comprando material reciclável. Ou seja, você tem uma oportunidade de ouro, uma mina de ouro, porque no dia a dia a gente sempre pensa assim, eu quero descobrir uma nova cura para o câncer, eu quero descobrir uma nova tecnologia, eu quero levar a humanidade para outro lugar. Mas as ações, as oportunidades estão no dia a dia. Basta a gente olhar atentamente as nossas necessidades. Eu tenho certeza, assim como nós dois aqui sentados, ninguém aí que está assistindo sabia dessa problemática. A gente acha que fez o fardo, tem 1 tonelada, beleza, vendeu. Não é bem assim. O Brasil ele é líder mundialmente na coleta de alumínio, principalmente de latinha, porque há um valor agregado na venda desse material. Agora, eu tenho que pensar dessa forma. Assim como a cooperativa precisa de dinheiro para sustentar, precisa comprar o pão de cada dia, assim como eu, cidadão, preciso também de dinheiro para o pão de cada dia, nós temos que ter esse valor agregado. Então nós temos que cobrar, inclusive, um outro tema da nossa aula de hoje, a questão da logística reversa. A empresa que eu estou consumindo, que tem aquela embalagem, que hoje em dia a gente fala que aquelas embalagens maneiras, todas diferenciadas, que é mínima, que não tem nem tanta publicidade assim, será se a preocupação dela é só na imagem ou realmente é na coleta e redestinação dessas embalagens? Eu vivi uma época no Brasil onde nós pegávamos os engradados cheios de garrafas de vidro, de refrigerante e cerveja, íamos no supermercado e fazia aquela troca. Aquelas garrafas eram lavadas e trocadas. Veio a maravilhosa garrafa PET, que resolveu um problema de logística de transporte muito bom, mas contamina o meio ambiente com plástico. E aí foi criado o plástico biodegradável. Só que dentro desse plástico biodegradável tem um porém. Tem aí um plástico que se chama oxibiodegradável. Esse nome oxi é porque ele reage com oxigênio. E não é biodegradável porque a natureza vai comer esse plástico. Ele é biodegradável porque o oxigênio vai fragmentar ele em milhares de partículas. Então veja só, você tem uma alusão que você está fazendo bem, mas na verdade fica uma ilusão de que eu estou cuidando do meio ambiente. Então não basta eu saber separar, eu dar um destino adequado, eu tenho que cobrar políticas muito sérias que façam do problema do lixo, que é um dos maiores problemas das cidades e grandes metrópoles como São Paulo, que esteja na pauta, por exemplo, aqui da Alesp. Você tem uma questão que o lixo, ele dá riqueza. A gente não se acostumou a isso. Essa visão de que o lixo, ele é ruim, a gente tem que se livrar dele. Mas, na verdade, o lixo, ele pode dar riquezas. Quantos metais, por exemplo, raros, a gente consegue extrair de eletrônicos que vão parar no lixo? Quantas vezes a gente troca de celular ao longo de uma década, né? Então, assim, antes da gente conversar sobre obsolescência programada, por exemplo, essa necessidade de trocar celular, eu, enquanto cidadão, tenho que pensar qual o destino que eu estou dando para esses aparelhos. Geralmente vai para uma pessoa da família e tal, tem aquela questão de um passar para o outro. Mas e quando vai para o lixo? Será se eu estou preocupado, de fato, que o lítio daquela minha bateria, daquele celular que eu não uso mais, vai contaminar ou não? Ou pior, que aquele vaso que eu quebrei, aquele copo que eu quebrei de vidro, eu estou condicionando numa embalagem que a pessoa que a gente chama de lixeiro está recolhendo, não vai se machucar?
que o Edson e todos os cooperados na empresa não vão se machucar na hora de processar esse material? Então, assim, a visão com a tratativa desse lixo, ela vai muito além do que as 5 cores das lixeiras, entende? Então nós temos que ter essa preocupação diariamente, constantemente, em todos os círculos. Não somente num programa de TV, mas principalmente quando estamos no almoço de domingo com a família, né? Ah, levantou depois daquela macarronada? Como que a gente vai destinar os resíduos que nós estamos gerando? É isso. Alan, Edson, a gente vai ter que fazer um breve intervalo, mas eu já deixo um convite para o nosso telespectador, as pessoas que estão nos assistindo, o cidadão, a cidadã paulista. Durante esse intervalo, dê um pulinho lá na sua lixeira, observe o que tem na cozinha, no banheiro, por exemplo. Será que dá para fazer um descarte diferente? Que tal? Aproveite o intervalo para fazer isso, é rapidinho, a gente já volta, até já. O Alesp Cidadania está de volta e hoje nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios o biólogo e professor Alan Pichaide e Edson de Lima Neto. Está em nossa janela virtual. O Edson é vice-presidente da cooperativa 5 de Julho. Que bom ter vocês dois aqui. A gente está falando de um assunto de mais importante para este parlamento, para a sociedade. A gente está falando de sustentabilidade. E aí, Edson, no primeiro bloco, a gente fez aqui de uma forma chamando a atenção da população para que as pessoas que estão nos assistindo pudessem fazer o descarte, a separação do lixo adequado. E aí, aqui durante o intervalo, o Alan trouxe uma reflexão muito interessante e um questionamento, inclusive, para você. Que tipo de lixo você recebe na cooperativa? Todo lixo residencial. Papel, papelão, ferro, vidro. Em geral, todos os tipos de material que se usa dentro de casa, porque a coleta que vem para cá é coleta domiciliar, a reciclagem domiciliar. Uma ou outra empresa que tiver no cadastro da prefeitura, que tem as caçambas, as coletas cadastradas, também vem. Mas é 90% a 95% residencial. Bom, aí eu fico pensando aqui também, né, Alan? As residências, por exemplo, eu mudei recentemente e estou morando num local em que a separação é super adequada. Eu fiquei até surpreso quando eu mudei. Eu falei assim, gente, que interessante. O descarte é muito bem feito, selecionado por toda a equipe. E aí tem a questão das empresas, não é? Eu percebo que as empresas, de fato, como a gente falava no primeiro bloco, tem intensificado demais o descarte correto. Você, como biólogo, que está ali trabalhando, ensinando as gerações, você acha que, de fato, tem que tá acontecendo, de fato, esse descarte adequado ou tem que puxar a orelha de alguém? Eu sempre, na linha de professor, vou pensar que tem que puxar a orelha de alguém, né? Eu não sou aquele facilitador de falar, não, tá tudo bem, chegamos a um ponto que estamos felizes com a questão ambiental. Por quê? À medida que eu falo que tá tudo bem, a pessoa relaxa. Então ela para de cobrar iniciativas de sustentabilidade, de reciclagem, de uma tratativa adequada do lixo. As empresas, elas têm um papel mais assertivo na reciclagem, porque elas possuem ali um lucro disso, né? Você tem uma redução do consumo de papel no escritório, por exemplo, o consumo de água nos banheiros. Então, muitas vezes, quando a gente vai para uma escola, para um comércio, para uma indústria, você vai no banheiro, você tem aqueles sensores que limitam o tempo que a torneira vai ficar aberta. Só que qual é o problema? Quando eu tenho esse sensor que limita o tempo que a torneira vai ficar aberta, e eu chego em casa, que não tem o sensor, porque para o público, né, comum, esses sensores eles não são baratos, a gente não encontra eles em larga escala, então não instala. Afinal, estou sozinho em casa, com meus familiares, eu mesmo tenho esse controle. Só que aí a pessoa esquece, então vai escovar o dente e mantém lá aquela
a torneira aberta. Ou em alguns casos, como em alguns condomínios de São Paulo, eu tenho um poço cartesiano, onde eu tenho assim essa água, esse fornecimento de água, e aí tem aquela ideia muito errada de que, já que o meu condomínio tem um poço, eu não pago por essa água, digamos assim, da rede, eu posso usar à vontade. E aí você coloca por terra toda a história que você puxa leis da sua escola dos primeiros anos, onde a gente aprende sobre a Amazônia, pulmão do mundo e todos esses conceitos. Então eu sempre vou nessa linha de puxar a orelha, porque se eu acho que eu puxo a orelha, a pessoa ela sente que tem um fiscal controlando ela, que tem alguém que vai cobrar uma boa ação dela. A gente vive numa sociedade de valores. Valores psicológicos, valores religiosos, nós temos valores políticos, enfim. E geralmente esses valores entram em um cerne comum, que é a questão de que eu tenho que praticar o bem. Praticando o bem, eu vou colher bons frutos. Não é assim que a gente tem esses conceitos? Então, por que não praticar o bem de um ponto de vista ambiental? Não adianta eu falar de uma sociedade que respeita o próximo, que respeita no trânsito, que não briga e tudo mais, se no dia a dia eu estou, por exemplo, pegando aquela embalagem do delivery totalmente suja, colocando no lixo comum e esperando que aqui eu estou cumprindo o meu papel como ser humano no mundo. Pois é, fica aí, orelha puxada. E olha, tanto é que é real essa questão, né, de que a sociedade precisa de um puxão de orelha, que os parlamentares aqui na Alesp trazem, então, um projeto de lei, não é? Justamente para fomentar. E aí, quando se fala sobre um selo de sustentabilidade, se quer fomentar, de fato, nas empresas, essa questão sustentável, não é? Se não tivesse um projeto de lei desse, talvez a gente poderia dizer assim, olha, a sociedade já se conscientizou e tal. E quando se traz uma proposta de lei, é justamente para fomentar, para fazer valer a pena e se colocar tudo na caixinha adequada. E que cor que seria essa caixinha? Talvez seria um arco-íris mesmo, né? Porque a gente precisa dar atenção para tudo, gente. E é tão real isso que os parlamentares decidem, então, trazer essa reflexão. E aí, no bloco anterior, gostaria de voltar um pouquinho, Alan, porque você falou sobre Londres. Uma questão de informação até para o nosso telespectador, no finalzinho do mês passado, julho, e então esse programa está sendo gravado no finalzinho de agosto, o Estado de São Paulo recebeu integrantes do governo britânico justamente para discutir protocolos de intenção entre São Paulo e Reino Unido, numa propositura, de fato, para trabalhar essa questão de sustentabilidade. E você trouxe, me lembro, no primeiro bloco, a questão dos londrinos. Você acha que, de fato, a sociedade paulista pode dar as mãos aos londrinos para a gente trabalhar melhor essa sustentabilidade? Com certeza. Londres, Reino Unido, né? Não sei quem já visitou, mas quando você vai para lá, você não tem a mesma visão que você tem quando você está aqui em São Paulo. O que falta no Reino Unido, na Europa como um todo, mas principalmente ali no Reino Unido? Natureza. Né? São Paulo tem um cinturão verde, tem parques, tem um monte de natureza. Nós temos o privilégio, por exemplo, de, na hora de construir um aterro sanitário, ter bastante território no país para destinar esse lixo. Então nós temos esse privilégio de saber que o nosso problema ele pode ser facilmente resolvido. Quando eu chego para o meu olhar para o Reino Unido, eles carecem de território, porque eles já, ao longo de toda a história, a natureza foi suprimida pelo desenvolvimento dessas cidades, e aí eles tiveram que aprender, pela escassez, a como resolver esses problemas, né? Então, nós temos desde a questão da exportação de materiais reciclados para países que vão comprar esse material e dar um fim, né? Hoje em dia a gente tem a ciclagem econômica ou economia circular, onde você tem um tênis que ele começa o projeto nos Estados Unidos, ele vai para uma fábrica na China, ele é colocado numa embalagem na Tailândia e volta para os Estados Unidos para ser vendido. Essa dinâmica circular também acontece com o lixo.
Então, o Reino Unido ele não tem espaço físico para a construção de indústrias, cooperativas e tudo mais que vão dar um destino correto, então ele tem essas parcerias com os países. O Brasil, nesse acordo, ele consegue trocar tecnologia. O Brasil, considerado um país em desenvolvimento, né, só que a gente é super desenvolvido em dimensão continental de território. A troca tecnológica é muito importante, porque nós temos que pensar hoje nos países tal como foi no Egito Antigo. De que forma aquela população no deserto encontrou ali na beira do Nilo um jeito de construir uma civilização. Então, o Brasil, que carece de tecnologia, ao invés de produzir essa tecnologia do zero, gastar muito dinheiro, gastar muito esforço científico para isso, pode, através desse acordo, importar uma tecnologia que já é eficaz, que já foi testada, que já foi construída ao longo de muito tempo e que vai resolver um problema nosso aqui antes da gente chegar numa situação em que eu vou sair de casa, por exemplo, e não vai ter mais natureza para eu visitar. Aí, nessa fala aqui do Alan, Edson, queria te questionar uma situação. Você, como vice-presidente, então, de uma cooperativa, acredito que esteja de olho também no que fazem os outros países. É possível? E de que lugar, de que país seria legal a gente copiar algo interessante aqui para o nosso estado, hein? De países assim eu não tenho muitas informações, eu sei mais da gente aqui mesmo, né? O que eu tenho a dizer assim, para melhorar a reciclagem em geral, teria que criar uma lei de incentivo às empresas e principalmente a ajudar as cooperativas. Porque, vou dar um exemplo simples e básico que todos têm em casa. Aquelas bandejinhas de PET, seria aquelas bandejinhas que vem um bolo, que vem um salgado, que você olha lá, é reciclável. Só que manda essa embalagem, faz um teste, manda essa embalagem para Coca-Cola, dá exemplo da coisa. Eles não reciclam esse tipo de material. Uma caneta que já foi feita de uma garrafa PET, eles não recompram essa caneta. Então esse símbolo do triângulo que volta sempre, não volta. Eu não sei se todos já estão sabendo, mas a reciclagem, a garrafa PET é 100% reciclável. Vem, recicla, volta bonito para virar caneta, régua, fio de linha. Só que quando você pega essa mesma material, já refeito, e vai jogar de novo na indústria para refazer, eles já não refazem. Então seria várias maneiras de aumentar os processos de reciclagem, que eles falam que é PETG, essas coisas. Então, uma maneira de melhorar a reciclagem de outros países eu não tenho ideia, eu tenho daqui. Seria como? Incentivar a várias vezes a reciclagem do mesmo material. O material, ele vem da garrafa PET, fez outro produto, o outro produto também ser reciclável. Hoje não acontece isso. É pouquíssimo, é 0 ponto alguma coisa e alguma empresa que recicla isso porque a lei obriga. Mas hoje não tem esse tipo de reciclagem. Essa fala do Edson é de fundamental importância, porque ainda mais aqui no Parlamento Paulista, né, Alan, que além dos deputados criarem projetos de lei, eles fiscalizam. É necessário uma fiscalização. Exatamente, uma fiscalização com olhar ambiental. E não aquele olhar somente de você está reciclando ou não a sua garrafa PET, né? E aí ignora, por exemplo, a embalagem plástica que vem o guardanapo dentro, que também é plástico, que também pode ser reciclado. Eu vou fazer um trabalho agora de trazer da memória de vocês o que aconteceu um pouquinho antes da pandemia, mas hoje em dia a gente já se acostumou, que é a história do canudinho, né? Todos nós fomos estimulados desde criança por propagandas, né, geralmente de refrigerante, que é maravilhoso você consumir com um canudinho de plástico. E mais recentemente teve essa lei, então, que aboliu o uso de canudinho nos estabelecimentos e tudo mais. Depois sacolas plásticas, principalmente supermercado, né, que é onde a gente lembra das sacolas retornáveis ou que você tem que pagar por uma sacolinha. Só que qual é o problema? A grande população e alguns dos nossos governantes têm esse olhar apenas para a proposta final. Estou abolindo o canudinho ou estou reciclando a garrafa PET e só. Na verdade, o canudinho ele é um porta-voz do cotidiano comum das pessoas
para outros produtos plásticos que a gente tem no dia a dia, né? O canudinho é um problema? É um problema. Ele vai parar no oceano, vira microplástico, uma tartaruga ou mesmo peixes vão consumir esse material, vai estar contaminado, depois eu vou consumir esse peixe e faço esse ciclo de contaminação no meu corpo. Ok, mas nós não podemos esquecer por que o canudinho? Porque ele é o plástico mais inútil do nosso dia a dia. Porque a gente consegue, tem aparato biológico suficiente para pegar um copo e tomar. Né? O chopp do final de semana a gente faz isso. Agora, existem situações muito específicas que o canudinho tem que ser usado? Claro, pessoas com deficiência, por exemplo, que tem uma limitação de movimento ou de um aparato biológico para isso. Mas para isso existem os canudinhos que são corretamente destinados. Então, à medida que eu pego a população e eu faço esse trabalho de educação ambiental, de eliminar o canudinho plástico do dia a dia, e eu faço essa população conversar sobre isso. Só que aonde a gente começa a errar? A partir do momento que eu só falo do canudinho. Eu não estou falando de todas as outras coisas. O Edson trouxe o exemplo do prato, a bandeja dos bolos, por exemplo, que é muito comum, bolo de padaria, bolo de supermercado. A gente só lembra dessas embalagens quando na calada da noite você quer comer um pedaço de bolo e acorda a vizinhança inteira porque aquele plástico é super duro. Ele é tão duro e bom, ou seja, ele tem tanta concentração de plástico que ele pode ser facilmente redestinado, reciclado para a produção de outros materiais. Então, além de olhar para a garrafa PET, eu também tenho que olhar para todas as embalagens no meu dia a dia. Então, eu, como cidadão, tenho que chegar na minha loja. De onde você está comprando essa embalagem? Como que vem a produção dessa embalagem? E eu posso trazer, depois que eu usar essa embalagem, para você dar uma redestinação correta? Um outro problema é a questão dos remédios, por exemplo. Remédio de cartela, comprimidos, cápsulas, vem em embalagens de plástico. Esse plástico não pode ser destinado à reciclagem comum, porque tem contaminante da droga do remédio. Pode não parecer, mas aquela substância ela pode causar algum problema ambiental. No primeiro bloco eu dei o exemplo, por exemplo, da urina, dos hormônios na urina, que é normal, todo mundo produz. Nós, seres humanos, os nossos animais, o gado na agropecuária, todo mundo produz hormônio, é do ser biológico. Não tem como reciclar, não tem como tirar da água. Mas nós conseguimos ter uma prática de destinar corretamente. Ao invés de eu pegar, por exemplo, esse lixo líquido e colocar num córrego da água, eu consigo ter usinas de tratamento eficaz para diminuir ao máximo. Então, quando eu consumo uma cartela de remédio, e o brasileiro faz isso muito bem, porque nós fazemos a automedicação no dia a dia, terminou, guarda separado. Ah, mas eu não sei o que eu faço com isso. Leva na farmácia. Hoje em dia as farmácias precisam dar uma destinação correta para esses resíduos. Então, é conhecer as farmácias que fazem isso, os mercados que têm uma política de coleta seletiva e quais são as cooperativas na sua região. Cooperativa é maravilhoso, porque são pessoas que se juntaram numa causa, desde sustentabilidade a sustento mesmo da família, mas que estão preocupadas com a comunidade em que elas residem. Então, existe ali toda uma tratativa social da nossa responsabilidade socioambiental, de eu me aproximar desses órgãos e dessas pessoas e aí ter uma parceria eficaz para que o meu lixo que eu estou sendo consumidor diariamente, que estou gerando cerca de 7 quilos ao dia, ele tenha um destino final adequado. Porque senão, no final do dia, eu estou entrando ali no aplicativo, pedindo uma comida, vem um monte de material plástico e não estou fazendo nada nem bem para mim, muito menos para o meio ambiente. Infelizmente, o nosso tempo no segundo bloco foi muito mais curto, mas antes de encerrar, Edson, eu queria muito que você trouxesse uma reflexão muito rápida para o nosso telespectador. Não, o incentivo à reciclagem. O cidadão comum da sua casa, para a gente da cooperativa, o importante é o quê? Separar o lixo reciclável do lixo orgânico. Não precisa separar tipos de material, nada dessas coisas. A não ser o vidro. O vidro separa uma embalagem adequada para não cortar. Mas o resto, tendo
estando limpos e separado do orgânico, aí a gente faz a nossa parte, porque a gente que separa plástico tem PET, PE, PP, PS, PVC, ABS, PC, vários tipos de plástico. Então, isso aqui só a cooperativa sabe fazer. Se vocês, o pessoal fala, separa plástico do papel, a gente vai fazer essa reciclagem novamente. Então, o público em geral, for reciclar, separe orgânicos dos recicláveis. Já facilita muito a vida da gente. E a parte da Alesp, que é fazer leis que incentivem as empresas a reciclar. Só isso que é o nosso recado. Muito bem, Alan, por favor. O meu recado final é reforçando isso que o Edson diz. E uma observação, você comentou agora há pouco sobre a sua residência, que tem toda uma questão de seleção. Aonde eu moro não tinha. Então o condomínio contratou uma cooperativa que vai até o condomínio e faz esse recolhimento do lixo ali, que é o lixo para reciclagem. Como o Edson falou, a gente não precisa reciclar os materiais, com exceção de baterias e vidro, por conta do perigo de contaminação e perigo de machucado, mas todo lixo basta você colocar em lixeiras, que não vai ter contaminação com lixo orgânico, ou seja, restos de comida, papel do banheiro e coisas assim. Você pode chamar a cooperativa para ela ir até a sua residência. Então não adianta eu, como cidadão, ficar de braços cruzados, mandar e-mail, cobrar os nossos governantes, cobrar aqui a Alesp para que façam leis, para que façam pautas ambientais, se eu também fico de braço cruzado e no meu dia a dia eu também não estou fazendo nada. Então eu preciso ter responsabilidade socioambiental cotidianamente, com os meus familiares, com os meus vizinhos, com a minha cidade. A gente nunca pode esquecer o que eu falei lá no comecinho. A gente vive num único planeta que nos dá suporte para a vida. E não tem fora, é tudo dentro. Eu consumo, eu gero lixo, ele fica aqui dentro. Então, a forma como a gente vai redestinar isso, a gente tem que pensar para a gente ser um ser humano muito melhor. Quero muito agradecer a presença, então, do biólogo e professor Alan Pscheid aqui conosco em nosso estúdio. E também agradecer ao Edson de Lima Neto, que é vice-presidente da cooperativa 5 de Julho. Muito obrigado pela presença de vocês. Fica aqui o nosso convite para que vocês possam voltar e, inclusive, a gente discutir muito mais sobre esse assunto. Meus agradecimentos à nossa equipe de radialistas e jornalistas e meu muito obrigado a você que esteve conosco durante a exibição do Alesp Cidadania. Tchau, tchau.